paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, eu sou o pastor André para mais uma lição do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do presbítero Gabriel, conhecedor da palavra de Deus, professor de escola dominical, de mocidade, de adultos. É um prazer estar aqui com você, presbítero Gabriel. Amém. Hoje mais uma lição e o trimestre nós estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam nos dias atuais apenas com uma nova roupagem. Muito feliz foi o professor Ezequias Soares, que trouxe esse tema tão rico, mostrando os concílios e os embates, combatendo as heresias que tentam apagar o Evangelho de Jesus. E nós sabemos que essa defesa tem que ser feita à luz da palavra de Deus. Vamos para mais uma aula e aprender a verdadeira palavra de Deus e combater as heresias. Presbítero Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe e nos capacite, para dar mais uma lição, que o Senhor nosso Deus venha ser o nosso guia, para que a gente venha falar tudo aquilo que o Senhor permitir com que a gente fale. Vamos estudar a lição de número 7, cujo tema é as naturezas humanas e divinas de Jesus. Uma das coisas que a gente vai aprender e que a gente vem aprendendo ao longo desse trimestre é que Jesus ele tem duas naturezas, E a gente vai estudar especificamente como é que funciona essas duas naturezas. O texto áureo vai dizer: dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. A verdade prática vai dizer: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Glória a Deus, aleluia. É isso que a gente vai aprender ao decorrer dessa lição, que Jesus ele é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Uma vez estabelecida, diz a introdução, definitivamente a cristologia em Nicéia em 325 depois de Cristo, a Trindade em Constantinópolis em 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, e a gente vai ver conceitos e ideias e doutrinas que vai contra os princípios da palavra de Deus se levantando ali nos primeiros séculos da igreja, mas a gente vai ver que esses concílios de Constantinópolis, de Nicéia, serviram para descaracterizar e colocar de lado essas pessoas que tentavam distorcer a verdade de Jesus de alguma forma. Passo o primeiro tópico ao pastor André, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O primeiro subtópico, descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. Perfeito, presbítero Gabriel, amados irmãos. A Bíblia Sagrada, ela não omite em nenhum momento a natureza humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito menos a sua deidade, a sua natureza divina que foi defendida aí nesses concílios. Explique você, professor, para os seus alunos o que são esses concílios, Foi a reunião dos pais da igreja, concílio de Nicéia, de Constantinopla, enfim, que defenderam e colocaram como doutrina verdadeira e única a Trindade, a deidade, Cristo como sendo divino, também humano. Então explique para os seus alunos o que eram esses concílios, de uma forma didática, porque às vezes são pessoas que não têm o entendimento na sala de aula. Na verdade, alguns sabem, mas a maioria não sabe. Então explica aí o que é um concílio. A descendência de Davi segundo a carne. Como eu disse, as escrituras sagradas não omitem em nenhum momento que Cristo, sim, enquanto seu ministério terreno, tinha a sua natureza humana. Romanos capítulo 1, versículo 3, declara acerca de seu filho, ou seja, de Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi. Observe que nasceu. O nascimento de Cristo foi humano como o nascimento de qualquer criança. Sim. A concepção é que foi sobrenatural. Deus fez dessa forma para mostrar que, de fato, Jesus é Deus. A concepção pelo Espírito Santo faz dele, sim, divino. Mostra a deidade do Senhor. Então olha aí, Romanos 1:3, acerca de seu Filho, Jesus, o Filho de Deus,
que nasceu da descendência de Davi, da linhagem de Davi segundo a carne. Ele não era filho de Davi, mas da linhagem e da descendência, ok? Vamos lá. O tópico diz assim: o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus Cristo, a linhagem, a descendência, quando se refere a Jesus como filho de Davi. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, ok? Que vivia entre o povo de Israel, Maria e José. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, está ali descrito a árvore genealógica do nosso Senhor, e também Lucas capítulo 3. Eu quero trazer aqui uma curiosidade importante. Tem gente que questiona, né, até alguns judeus, né? Jesus filho de Davi, como Jesus é filho de Davi? Como aqui o escritor nos ensina, ele estava fazendo menção à linhagem, à descendência, que ele viria, conforme as profecias, da linhagem de Davi. Ok? Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 1, vai falar lá que José era José, o esposo de Maria, era filho de Jacó, era o pai dele. Mas se você pegar, por exemplo, Lucas capítulo 3, vai falar que José, o marido de Maria, era filho de Eli. Há uma contradição aí? Não, não há. É engraçado que nós estudamos no trimestre passado sobre a lei do levirato. Sim. Ela foi aplicada aqui, presbítero Gabriel, a lei do levirato, porque Lucas fala que José, o marido de Maria, é filho de Eli, porque Eli foi o primeiro marido que morreu. E ao morrer, aplicou-se a lei do levirato, e então o irmão mais novo casou-se com a mulher do Eli. E ele, por sua vez, teve com a sua mulher José. Perdão. Então José era o filho biológico de Jacó, mas Lucas cita Eli porque Eli foi o primeiro marido da mulher que teve que se casar com o irmão mais novo quando aplicou-se ali a lei do levirato. Então não há uma contradição, porque Mateus diz que José, o esposo de Maria, é o filho de Jacó, e Lucas 3 diz que ele é o filho de Eli. Só para você entender. Então essa expressão Jesus filho de Davi faz menção à genealogia, né, à descendência do Senhor, mostrando a humanidade dele, que ele veio de uma linhagem humana, que ele nasceu de uma mulher humana, mas a concepção foi sobrenatural para mostrar então a deidade. Então nós observamos só no versículo 3 de Romanos 1 a natureza humana e a natureza divina, acerca do seu filho, o filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E o versículo 4 diz mais: declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Observe aí então a natureza humana e também a natureza divina. Eu já passo o subtópico: declarado filho de Deus em poder, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico a gente vai ver que Ezequias Soares ele aborda a natureza de Jesus nesses dois aspectos, tanto o divino quanto o humano, baseado em Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Esse subtópico Ezequias Soares vai abordar especificamente essas duas naturezas, enfatizando mais a divina, né? Como o pastor André mesmo frisou, e realmente a Bíblia vai destacar Jesus como filho de Davi, né? Então a gente vai entender o seguinte, que segundo a Bíblia Sagrada, Ezequias Soares ele enfatiza o Senhor Jesus, que era da descendência da nação de Israel. Logo entendemos que Jesus ele foi realmente humano. Por quê? Porque ele nasceu. Jesus ele cresceu, como diz a palavra do Senhor. E a gente vai ver que cada um dos evangelhos, por mais que eles são bem parecidos, cada um enfatiza um ângulo do ministério de Jesus. E Mateus, ele escreve o livro direcionado aos judeus, tanto é que, como o pastor André mesmo disse, no capítulo de número 1, ali vai falar a respeito da genealogia de Jesus e da ligação que Jesus ele tinha com Davi, até porque isso é algo extremamente importante para os judeus, porque segundo a lei, segundo os profetas, Jesus ele deveria vir da descendência de Davi. Então Mateus ele enfatiza isso, mostrando que Jesus ele veio da linhagem de Davi, mostrando a árvore genealógica ali no capítulo de número 1. E Mateus ele enfatiza esse evangelho direcionado aos judeus,
Tanto é que só no Evangelho segundo escreveu Mateus a gente vê um contraste entre o amor de Deus para com Israel e a rejeição desse amor de Israel para com Deus, de modo que o próprio Jesus ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o quis. Mateus capítulo de número 11, o próprio Jesus ele vai dizer: a quem compararei essa geração? Semelhante aos meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Jesus ele estava dizendo: o povo de Israel, eu estou pregando a palavra, eu estou pregando o amor, mas o povo não quer o amor, o povo não quer a palavra. Destacando a humanidade de Jesus. Já o Evangelho de João, ele destaca a humanidade de Jesus, mas também a divindade de Jesus, mostrando que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, e uma das coisas que a lição vai enfatizar muito é esse fato de que muitas pessoas tentam distorcer de alguma forma essas duas naturezas de Jesus, mas o João ele descreve deixando de uma forma bem clara e transparente que Jesus ele tem sim 100% de natureza humana e 100% de natureza divina. Por exemplo, como homem, Jesus em João capítulo de número 4, ele para perto de um poço e ali ele está com sede. Então, como homem, Jesus ele tem sede, mas como Deus, ele diz àquela mulher samaritana: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ali a gente vai ver as duas naturezas de Jesus, como por exemplo Lázaro também. A Bíblia vai nos falar que Lázaro morre e como homem Jesus ele chora, mas como Deus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente vai ver essas duas naturezas divina e tanto divina como humana em João capítulo de número 1. A gente vai ver que Jesus ele foi batizado, né, mostrando e sendo exemplo para nós que todos nós devemos seguir o mesmo ritmo que Jesus seguiu, né? Então a gente vai ver, segundo essa lição, segundo o livro de João, de que Jesus realmente ele tem essas duas naturezas, tanto a divina como a humana. Eu passo aqui já o terceiro subtópico ao pastor André, o antigo hino cristológico.
Glória a Deus. Hoje a gente vai aprender um pouco quem foi esse homem. Nestório foi um teólogo bispo cristão que viveu no século V depois de Cristo. É bem interessante a gente entender que todas essas doutrinas que a gente está falando se iniciou a partir dali do primeiro século da igreja depois de Cristo, né? Nestório nasceu em Germanícia, uma cidade localizada na Síria. Ele estudou teologia em Antioquia, ele se tornou monge e posteriormente também bispo de Constantinopla em 428 depois de Cristo. Nestório, ele defendia que Jesus Cristo tinha duas naturezas separadas, uma humana e a outra divina. Esse homem, ele defendia a verdade do evangelho com relação a Maria, tá? Ele dizia que Maria, ela não poderia de maneira nenhuma ser chamada de mãe de Deus. Maria, ela não foi mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus, e é interessante a gente compreender esse fato e saber diferenciar essas coisas dentro da área da cristologia, porque senão a gente mesmo, por faltar conhecimento e estudo da palavra de Deus, a gente acaba tropeçando em alguns ensinamentos mentirosos, né? Uma receptora, isso. Na verdade, ela foi isso, né? Foi uma receptora, como o pastor André disse, mas como Nestório, a gente também, como bons entendedores da palavra do Senhor, entendemos que Maria, ela não foi mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus. Jesus, ele tinha essas duas naturezas. Quanto mãe de Jesus, realmente ela foi, porque ela foi portadora de Jesus, né? Mas como Deus, a Bíblia deixa bem claro que o próprio Jesus, ele diz: minha mãe, meu pai, meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Do outro lado, a gente vai ver também que a lição vai falar um pouco a respeito de Cirilo de Alexandria. Foi um teólogo, bispo e padre, né? Esse homem, ele representava e apresentava e ensinava as heresias da Igreja Católica, defendendo que Maria, ela foi literalmente a mãe de Jesus, e mãe de Deus, né? E qual que é o perigo desses ensinamentos? De certa forma, eles querem colocar Maria como uma pessoa divina e digna de ser adorada e digna de ser exaltada. Mas nós reconhecemos o ministério dessa mulher cheia de Deus, uma mulher que é exemplo de fé e prática, mas de maneira nenhuma uma mulher que é digna de ser adorada e de ser exaltada. Vemos que o ponto de vista de Nestório se enquadra na Bíblia Sagrada, porque Jesus, homem, nasceu, cresceu, se fortaleceu, como a própria palavra de Deus vai dizer. E o menino crescia e se fortalecia em sabedoria, e o Espírito de Deus estava com ele, destacando a humanidade de Jesus. Jesus, com 12 anos, ensinava no templo. Jesus, ele crescia e se fortalecia em sabedoria. Um aspecto de um homem, de um menino, de uma pessoa, de um humano. Mas Jesus, ele é eterno. Jesus, como homem, ele nasceu. Mas Jesus, como Deus, ele é eterno. Como diz, por exemplo, Isaías 9,6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, partindo da perspectiva dessas duas naturezas, tanto humana quanto divina, Jesus como um homem nasceu, mas Jesus como Deus, ele é eterno, não tem começo, não tem fim. Por isso que Jesus, ele foi filho de Maria como homem, mas como Deus, ele já existia desde o princípio de todas as coisas, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 8, se referindo a Jesus: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Jesus, um certo dia, contendendo com os fariseus e os saduceus acerca de Abraão, eles apontaram Jesus dizendo: você não tem nem 50 anos, como dizes que conhece Abraão? Jesus, ele diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então Jesus,
ele quanto homem, ele foi sim filho de Maria, né? Na perspectiva humana, mas partindo do ponto de vista de Jesus como um Deus, ele é eterno e sempre será. Passo segundo o subtópico ao pastor André, nestorianismo. Perfeito, presbítero Gabriel. Dando continuidade, né? Você falou a respeito de Nestório e o que ele defendia, né? E o embate que teve com relação a Maria, né? A irmã Maria, Santa Mulher de Deus, que foi escolhida por Deus para esse propósito tão lindo, mas não pode ser adorada, né? Como Pedro, como Paulo, como, enfim, João, né? Foram aí, alguns até dizem São João, São Paulo, na verdade a Bíblia diz que todos nós, enquanto vivermos aqui nessa terra uma vida de santidade, honestidade, né, moral, você também é santo, né? Talvez você é a santa irmã Patrícia, o São Gabriel, não é verdade? Andou em santidade com Deus, é santo também, mas não pode ser adorado. O único que é digno de toda a glória, toda a adoração, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O nestorianismo, Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, né? Defendia a divindade de Cristo humana e defendida pelos pais nos credos dos concílios de Niceno e Constantinopla, em 381. Essa era a luta de Nestório, não é verdade? E segundo os pensamentos nestorianos, as duas naturezas de Cristo, tanto a humana quanto a divina, eram duas pessoas. E por esse motivo ele foi acusado e assim ele foi condenado e foi exilado pelo Império naquela ocasião. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada uma heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse exílio e foi declarado herege. Olha aí, tá vendo? É muito importante entendermos isso. Ele dizia que o Pai e o Filho eram uma só carne, se referindo a Gênesis capítulo 2, versículo 4. Nós vimos isso, acho que em 2 lições passadas, que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, tem uma palavra em hebraico que é echad, que significa único. E essa palavra, ela dá um entendimento de uma unidade composta. Quando lá cita que o homem e uma mulher se tornam uma única carne, né? Quando elas estão ali no ato, né? Na conjugal. E essa palavra echad, ela é aplicada para uma unidade composta. Então já naquela época, Nestório defendia isso, né? E tem fundamento. Mas por essa defesa, ele foi exilado e condenado, né? Defender a verdade sempre tem um preço, até hoje, não é verdade? Mas continue defendendo e lutando pela verdade diante de tantas heresias terríveis e sem cabimento que têm surgido nos dias atuais. Fique com a verdade, porque conhecendo a verdade, diz a palavra, é assim que nós somos libertos e salvos por Jesus Cristo. Eu já passo então ao terceiro subtópico, monofisismo, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. O que significa, né, essa palavra monofisismo? O termo vem de 2 palavras gregas, que significa único, única natureza, né? Então essa linhagem de pensamento aqui, eles acreditam que Jesus ele tem uma única natureza. Uma única natureza como, né? É bem interessante a gente entender o que ele estava querendo dizer com relação a isso, a única natureza. Eles dizem que Cristo são fundidas, né, a natureza divina e a natureza humana, são fundidas em uma só natureza amalgamada. Ou seja, o que significa isso, né? Eles acreditam que 2 materiais diferentes se fundem e formam uma singular. Por exemplo, ele cita a ilustração do bronze, né? É uma liga de cobre e estanho, ou seja, ele não é nem cobre e nem estanho, ele é um terceiro material. Ele cita, por exemplo, também a cor verde, né? É uma mistura das cores azul e as cores amarela, que eles não são nem azul e nem amarelo, e sim verde. Da mesma forma, Jesus, ele não é nem homem e nem Deus. Ele é uma terceira pessoa que pode ser que na cabeça deles pode ser um semideus, não sei.
metade homem, metade Deus, não sei o que eles estavam querendo dizer com relação a essa doutrina, mas de modo que, baseado nessa ilustração que eles usam como base, a linhagem de pensamento deles, é que Jesus ele não é nem homem e nem Deus, ele é um terceiro ser singular, que nem eles mesmos sabem o que isso significa. Mas a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, e a Bíblia vai deixar bem claro isso, né? Como a gente leu como a gente citou Isaías capítulo 9, versículo 6, que vai falar a respeito do nascimento de Jesus e vai falar que ele é homem, como por exemplo João capítulo de número 1, e o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando você estiver aí estudando e ensinando aos seus alunos, cita 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 16, que vai falar a respeito da humanidade de Jesus, né, que o Deus se fez carne, deixando bem claro desta forma. Então Jesus ele não é um terceiro ser aí que eles tentam reproduzir de alguma forma para sustentar a mentira deles. Jesus ele era assim, 100% homem, 100% Deus. Se esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou do seu poder. Por isso que ele disse a Natanael: em verdade vos digo que a partir de agora vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Por isso que, quando, na dúvida de João Batista, os seus discípulos perguntaram para Jesus se realmente ele era o Messias ou deveria esperar outro, Jesus ele disse: somente diz a João o que vocês têm visto. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus ele sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus ele dormiu, Jesus ele sentiu medo, mas como Deus, ele também fez vários milagres e deixou bem claro que ele tinha todo o poder, e tem na verdade, né? Passo o quarto subtópico ao pastor André, o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, né? O Concílio de Calcedônia foi em 451, no ano 451, e obviamente esse concílio, nós estamos falando do combate às heresias, esse Concílio de Calcedônia, ele veio ratificar, ele veio confirmar os concílios de Nicéia em 325 e também o Concílio de Constantinopla em 381. Nós podemos dizer que esse último concílio, ele apenas veio reafirmar aquilo que já havia sido defendido no Concílio de Nicéia em 325 e no Concílio de Constantinopla em 381. Observe aí que era muito necessário essas reuniões, na verdade, para combater essas heresias que tentavam apagar, na verdade, e ofuscar o Evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse tópico do Concílio de Calcedônia, ele diz assim, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo. A formulação teológica que aconteceu nesse ano de 451, lá em Calcedônia. Ele fala das duas naturezas de Cristo, de Jesus Cristo, em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, ou seja, a natureza humana e divina em uma só pessoa. Como o presbítero Gabriel já frisou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor, ele teve sentimentos, chorou pelo irmão Lázaro, na verdade, e ao mesmo tempo, como Deus aqui na terra, trabalhando em prol da obra do Pai, da conclusão da obra do Pai, porque ele estava aqui para cumprir a obra. Quando ele diz assim, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir, não significa cumprir toda a lei, significa que ele veio cumprir o que estava determinado, ou seja, pagar o preço
Por quê? Quando a gente cumpre a lei, a gente está cumprindo uma ordem. Sim. Jesus veio cumprir a ordem do Pai, e como Deus, só Ele poderia ser o Cordeiro sem mácula, o último sacrifício, aquele que sem pecado poderia ser o sacrifício humano, a última, o último Cordeiro para dar a salvação à humanidade. Então, no Concílio de Calcedônia, foi colocado, a formulação teológica nesse concílio era que as propriedades da natureza, tanto humana quanto divina de Cristo, era uma só, em uma só pessoa, subsistente em uma só pessoa, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Olha que coisa linda. Então, a encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, isso não é verdade, ok? Porque, como já frisei aqui, Cristo veio cumprir o propósito da salvação da humanidade. E ele não teria outra forma de vir a não ser como um ser humano, não é verdade? Então, ele veio como homem para sentir as nossas dores e cumprir o último propósito. Por isso, João 10:30 está escrito: eu e o Pai somos um. Um texto muito importante para esse subtópico, que eu trouxe, não consta da lição, está em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, então essa é a primeira regra para o judaísmo, há um só Deus, mas também um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha aí que coisa linda, está vendo? Então, o Pai e o Filho estão ligados no mesmo propósito: trazer a salvação ao homem. Louvado seja Deus. Há um só Deus, isso é fato, isso o judaísmo defende, mas há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Cita Jesus Cristo homem porque ele, enquanto Deus, teve que se fazer homem para vir aqui cumprir o propósito. Como eu disse, ele não poderia vir aqui em forma de Deus. Sim. Esse milagre, eu espero ansiosamente, e claro, salvo, não é verdade? Bem-aventurado aqueles que não passarão pela segunda ressurreição, está face a face com o Criador, com aquele que criou tantas belezas. Louvado seja Deus. Assim eu já passo então ao presbítero Gabriel, o terceiro subtópico: o perigo dessas heresias na atualidade, os monoficistas. Glória a Deus. Esse subtópico vai falar sobre a rejeição da doutrina dos monoficismo e os nestorianismo no concílio de Éfeso, explicando melhor essas linhagens de pensamento, porque é necessário a gente entender o que é que eles defendiam para a gente entender essa lição e poder também rebater essas heresias. O monoficismo é uma doutrina cristológica, que afirma que Jesus Cristo tem apenas uma natureza, a divina. Então você que já vem acompanhando as aulas, não perde a escola bíblica, já entendeu que esse pessoal aqui ele está contra os princípios da palavra de Deus em diversas áreas e ângulos, que a sua natureza humana foi absolvida pela divina, ou seja, Jesus como Deus, ele absolveu o lado humano dele, fazendo que somente a divina prevalecesse. Eu não sei qual base bíblica eles usaram para isso, até porque não tem, mas a gente vai ver, essa doutrina foi rejeitada pelo Concílio de Calcedônia em aproximadamente ali 451 a.C., que afirmou que Jesus Cristo tem duas naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa. O nestorianismo é uma doutrina cristã que afirma que Jesus Cristo é composto por duas pessoas separadas, uma divina e a outra humana. Essa doutrina também foi rejeitada pelo Concílio de Efésios em 431, que afirmou que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, não tem separado, os dois são juntos. Então a gente vai ver
que não foram poucos durante toda a história e os primeiros séculos da igreja, muitas pessoas se levantaram contra a doutrina verdadeira da palavra do Senhor Jesus, mas a gente vai ver que essas doutrinas não prevaleceram, né? Eu gosto muito da expressão que o mestre do apóstolo Paulo diz, quando relação aos cristãos e à igreja, ele deixou bem claro ali: se não for de Deus, vai acabar, mas se for de Deus, nada podeis fazer. Então a gente vai ver que essas doutrinas não são de Deus. Por quê? Porque elas não prevaleceram. Muitas pessoas tentam ressuscitar essas doutrinas de alguma forma no nosso meio, mas a gente vai ver que elas não prevalecem. O que prevalece é a palavra do Senhor, é a verdade das Escrituras, é a verdade da palavra de Deus. Ambas as doutrinas foram consideradas herege pela igreja cristã, porque contradizem a doutrina da Trindade. Então, tudo aquilo que contradiz a doutrina da Trindade ou qualquer uma outra doutrina com relação à palavra do Senhor deve ser taxada como herege, sim, porque nós devemos sempre pregar contra as falsas doutrinas. A igreja cristã afirma que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, unidas, que é o Filho de Deus. E isso, como a gente já vem citando aqui vários versículos, Mateus capítulo 1, versículo 23, vai deixar bem claro: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Então, essa palavra deixa bem claro que o menino nasceu, né, e ele se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então ele nasceu, ou seja, o homem, Emanuel, Deus conosco, o homem, Deus que está conosco. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Deus foi manifestado em carne. Então não tem como fugir de uma palavra tão clara como essa, né? O Deus foi manifestado em carne. Então Jesus, Deus, se manifestou em carne. João capítulo 1, novamente eu digo: e o verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esses versículos e muitos outros deixam bem claro a natureza dupla de Jesus, tanto humana quanto divina. Passo aqui o segundo subtópico com o pastor André, o quenoticismo. O quenoticismo, presbítero Gabriel. Quenoticismo, né? Perdão. Imagina, o quenoticismo é mais uma doutrina positiva, né? Do verbo grego keno, que significa esvaziar, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, na verdade. Este verbo keno, que é esvaziar, Filipenses 2,7 está claro: antes a si mesmo se esvaziou, está falando do nosso Senhor Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Olha que texto bem claro, explícito, para nós entendermos que Cristo, como Deus, se esvaziou, né, abriu mão da sua capacidade divina para então ser servo, sendo semelhante aos homens. Olha que coisa linda, como eu já citei nos tópicos passados. Para cumprir esse propósito de salvar o homem, Cristo teria que estar em nosso meio como um homem, para sentir as nossas dores, sem pecado, obviamente, porque o seu ministério se fez assim, um homem que caminhou no meio dos pecadores, mas se fez sem pecado para ser o cordeiro sem mácula, na verdade, para ser o último sacrifício. Então o quenoticismo, ele defendia que Cristo, de certa forma, se esvaziou, afirma que Jesus esvaziou-se a si mesmo, seus atributos divinos, e então o verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usá-lo. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai, né, que está dizendo que as prerrogativas da deidade de Cristo, como por exemplo a ressurreição, os milagres, os prodígios, as maravilhas, foram todas feitas na submissão do Pai. Aí em Mateus capítulo 28, versículo 18, está bem claro:
todo poder me foi dado, olha aí, e no céu e na terra, olha que coisa linda, né? Aqui mostra uma submissão, o poder foi dado a ele, por quem? Pelo Pai, no céu e na terra, Mateus capítulo 28, versículo 18, ok? Então as prerrogativas da deidade, ou seja, de Deus, de Jesus ser Deus divino, foram usadas mais na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo, que o capacitou ali no dia do seu batismo, não é verdade? Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus, o kenosis é esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, ou seja, para ele cumprir aqui o propósito de ser o Messias, o Salvador. Sim. Ele tinha que ser homem, tinha que ter a natureza humana. Ele abriu mão da sua glória celeste. Está lá em João capítulo 17, versículo 5. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha que coisa linda, tá vendo? Então, antes que houvesse mundo, o Senhor tinha a glória como Deus, mas teve que esvaziar, abrir mão desta glória para vir cumprir o propósito messiânico, o propósito de ser o Messias, o Salvador, o Cordeiro, aquele que padeceria na cruz, que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, ok? João capítulo 14, versículo 8, diz algo muito interessante. Filipe disse assim, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. E Jesus disse, há tanto tempo estou convosco que vós não me conheceis? Olha que coisa linda, tá vendo? Jesus mostrando que ali, enquanto homem, também era Deus. Em nenhum momento ele declarou, eu sou Deus. Mas entre linhas ele declara que ele é Deus caminhando no meio de nós. Foi a resposta que ele deu a Filipe. Louvado seja Deus. Assim, eu já passo o terceiro subtópico, Mariolatria, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Esse subtópico vai falar um pouco a respeito dos princípios da Igreja Católica, os princípios de doutrina que foge dos princípios estabelecidos por Deus para nós. Como diz a lição, o catolicismo adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, né? Esse homem a gente vai ver que ele foi uma das pessoas aí que ressuscitou, né? Ou que suscitou, melhor dizendo, esse termo Mãe de Deus, né? Até porque nós entendemos que Jesus, né, como já foi dito, Jesus ele é filho de Maria como homem, mas não filho de Maria como Deus, porque como Deus ele não nasceu, como Deus ele já existiu antes da fundação do mundo, e como o pastor André disse, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez, ou seja, um pensamento, segundo Cirilo, antibíblico. Maria, como eu disse, é um exemplo para nós de fé, obediência a Deus, mas não um objeto de adoração. Maria, ela não pode ser adorada, até porque o único que é digno de toda adoração, de toda exaltação, é a pessoa de Jesus, né? Então devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque há vários versículos que deixam bem claro, a gente não vê na Bíblia Sagrada, que nós devemos adorar Maria. Isso a gente pode revirar a Bíblia de ponta cabeça, de Gênesis a Apocalipse, que a gente não vai ver essa expressão de Deus nos ensinando que devemos adorar essa mulher. Muito pelo contrário. Há várias passagens da Bíblia Sagrada que deixa bem claro que só Deus deve ser adorado. E eu separei alguns versículos aqui que você, professor, você, aluno, preste bem atenção para que você venha ensinar em sala de aula. Êxodo capítulo 20, versículo do 3 em diante, vai dizer: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti ídolo, nem imagem alguma de coisa que está no céu, nem na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Deixando bem claro
que somente Deus deve ser adorado. Imagem de escultura, o apóstolo Paulo ele expressa bem a questão da imagem, né? Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, né? Então a gente deve tomar muito cuidado. Mateus capítulo 4, versículo 10, então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Satanás ali, em um momento oportuno, tentou fazer com que Jesus adorasse a ele, mas o próprio Jesus ensinando para nós, deixando bem claro que somente a Deus devemos adorar e servir. E a gente deve tomar muito cuidado com relação a adorar outros deuses, idolatria, porque a Bíblia ela faz uma similaridade da idolatria com a feitiçaria, né? É semelhante ao pecado de feitiçaria, então a gente deve tomar muito cuidado. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. E Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhece a Deus como Salvador, não ela mesma como um objeto de adoração. Então acredito que se Maria tivesse aqui vivendo nos dias de hoje, iria pregar contra esse tipo de coisa. Maria mesmo ia falar, gente, né? Eu mesmo devo adorar esse Deus, eu não devo ser adorada. Lucas capítulo de número 11 também vai falar a respeito de adoração somente a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, anote aí, que são bases bíblicas que você pode usar para deixar aí bem claro que a idolatria é pecado e que só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser exaltado, até porque, como diz a própria palavra do Senhor em João 14, Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Passo a conclusão ao pastor André. Perfeito, presbítero Gabriel. Que coisa linda, né? Quantos textos claros e objetivos que nos mostram que Cristo é Deus, o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa que atua na vida do crente, que atua convencendo o pecador da justiça, juízo e pecado. Sim. E só vive isso, obviamente, quem crê. Mas tome cuidado, porque estamos estudando e vimos em aulas passadas que se você congrega numa igreja que é unicista, se você congrega numa igreja que não crê nos dons espirituais, se você congrega numa igreja que Cristo não é o centro daquela igreja, você corre sérios riscos de perder a sua salvação. A conclusão diz que os concílios de Calcedônia, em 451, ele veio reafirmar, ratificar os concílios de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla em 381. Ou seja, esse último concílio de Calcedônia em 451 veio atestar e dizer, olha, a Trindade é real, Pai, Filho e Espírito Santo são três em uma só pessoa, cumprindo o mesmo propósito, restabelecer a queda do homem, a comunhão perdida do homem com Deus através de Cristo, que é Deus também na terra, cumprindo e concluindo este propósito divino que ainda não terminou. A Bíblia declara por revelação, porque cremos no Novo Testamento por revelação, como os judeus creem na Torá, no Antigo Testamento, também por revelação dos profetas, ainda eles crendo que Jesus ainda não veio, que Cristo não veio. E nós cremos que já veio, estabeleceu a igreja, o propósito da salvação, deixou o Consolador e voltará para buscar aqueles que permaneceram fiéis ao seu propósito, ok? Então, a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acredita, nos ensinos oficiais de nossa igreja, seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial, ok? Para que a gente possa continuar trilhando o caminho da salvação, que é estreita, né? Então, muitas portas se abriram, aonde não se prega mais santidade, aonde um Cristo light, né, que pode tudo, ver do jeito que está, permaneça do jeito que veio e vamos ver no que dá. Na verdade, então tudo isso são heresias que alargam as portas. O Evangelho sim é estreito, mas é maravilhoso, é da graça, ele nos cura, nos liberta e na verdade essas heresias só levam para o caminho da perdição.
passo a conclusão do canal ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Queria agradecer muito a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar aqui falando do amor dele. Graças ao nosso bom Deus, ele nos deu capacidade, né, pastor André, para concluir mais uma lição. O canal está crescendo, o canal, graças a Deus, está crescendo não somente o número de inscritos, mas visualizações, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço também a você que sempre está assistindo esse canal, que Deus ele abençoe a sua vida. E se você ainda que ouve e assiste e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa sempre o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. E também compartilha aí o máximo de pessoas o possíveis. E tem novidade também, né, presbítero Gabriel? Logo sabemos que o canal ele é de estudo da palavra, da escola bíblica, mas tem sempre um podcast aí pintando. Sim. E nós temos aí uma entrevista exclusiva com um missionário da Venezuela que contou tudo a respeito do país dele, a Venezuela, a crise econômica, a obra de Deus lá na Venezuela. Logo vai estar disponível no canal. E também o pastor Edson Gouveia, que é um missionário que percorreu aldeias indígenas, logo vai estar aí no canal para você contemplar essa grande entrevista aí dessas obras que foram feitas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.